Bom dia! Bom dia para quem tá entrando por aí. Bom dia, gurias! Iniciando segunda-feira. Vamos ver quem é que vai chegar por aí. Olene, bom dia! Ricurgo, bom dia! Catarina. Todo mundo acordando cedinho na segunda-feira. Janaína. Boalen. Cíntia. Muito bem, Andréia, que a gente sempre puxa o i, né? Bom dia, gurias. Como foi o final de semana, né? Aproveitaram o final de semana, me assistiram no final de semana também, que eu não dou folga. Olha ali, Diana Campos, bom dia, hoje é meu aniversário. É um presente começar assistindo você, parabéns! Aniversariante do dia, muito bom! Bom dia, gurias. Bom, eu não posso me enrolar muito aqui, porque senão o tempo passa, eu fiquei só dando bom dia, né? Eu fiz uma pergunta nos stories, pedi, na verdade, para vocês deixarem perguntas ali para eu começar a semana já respondendo dúvidas de vocês. Bom dia, todo mundo. E aí eu selecionei, eu tava olhando as perguntas, eu tenho tudo anotado aqui, porque eu sou analógica, tá? E eu gosto de olhar na hora de decidir. Ah, eu ia baixar isso aqui, peraí. E aí, eu selecionei algumas perguntas. E eu ia falar, repetiu bastante vezes sobre encomenda e pronta entrega, então teve várias perguntas nesse mesmo. A Dani falou, Dani. Ah, ateliê. Eu, às vezes confunde a cabeça. Você é meu programa favorito, adorei. Na programação já, né? Ai, gurias. Vamos lá. Eu recebi várias perguntas sobre o mesmo tema, envolvendo encomenda e pronta entrega. Só que eu vou deixar essas perguntas para falar sobre elas amanhã, porque na verdade, no geral, eu vou conseguir responder várias perguntas ao mesmo tempo. E eu escolhi uma pergunta para falar aqui, que pergunta o seguinte. É da Ateliê Jennifer Florentino. Não sei se a Jennifer tá por aí, mas se assistir depois, eu vou começar com a pergunta dela, que ela perguntou. Quais são as atividades que fazemos que entra como hora trabalhada? Eu achei importante porque, assim, é uma pergunta excelente pra gente começar a segunda-feira já focada, né, no que realmente a gente faz a gente ganhar dinheiro. Então, eu vou falar sobre isso hoje, achei interessante, pertinente. E amanhã a gente fala sobre encomenda e pronta entrega. Só que eu vou combinar uma coisa com vocês. Eu vou fazer depois uma postagem aqui e vou deixar na bio um link que direciona para um vídeo meu do YouTube, que já é um pouquinho mais antigo, mas que eu falo sobre isso e já vai dar uma clareada. E amanhã, quando a gente conversar sobre isso, já vai estar mais esclarecido, né? Aquele vídeo vai me ajudar. É um apoio. Então vamos lá. Quais são as atividades que fazemos que entra como hora trabalhada? É importante demais a gente saber disso, eu acho que quase ninguém fala sobre isso. Então, a Silvia, ontem assistindo a sua live sobre precificação, consegui ver alguns erros que estava cometendo. Normalmente é nessa parte de precificação que a gente se enrola, e saber quais são as atividades que contam como hora trabalhada tem a ver também com precificação. Tá? A Nelly não tá ouvindo. Será que mais alguém não tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo, né? Se não, eu sigo aqui. Aí deve ser a atualização lá. De repente a Nelly entrar e sair de novo. Entra na questão da precificação também a gente saber quais são exatamente as horas que a gente tem que contar como hora de trabalho, tá? Porque às vezes a gente trabalha 6 horas, meu expediente é 6 horas por dia, mas nessas 6 horas por dia eu não estou exatamente produzindo, e a única coisa no meu ateliê que me faz ganhar dinheiro é o tempo que eu tô produzindo peças. Por isso que é tão importante quando a gente... Carla, eu vou produzir por
3 horas, mas produz focada essas 3 horas, sabe? Deixa um vídeo rodando no celular, não responde ninguém nesse período, coloca foco. O que é produção? Desde a hora que tu pega o tecido até a hora que tu tá com a peça pronta. Então é pegar, fazer o corte, né? E fazer tudo que envolve no meio do processo até tu tá com a peça pronta. Isso é produção, é só nisso que tu ganha dinheiro. Então se tu trabalha 6 horas, mas 3 horas tu produz e as outras 3 horas tu faz entrega, compra produto, conversa com o cliente, faz isso, faz aquilo, sei lá o que tu faz aí no teu período de trabalho, nada disso te remunera. Então tu tem que pegar a tua mão de obra e dividir só pelo número de horas que tu realmente produz. Então, meu trabalho é em tempo integral, vamos supor que eu trabalho 8 horas, dessas 8 horas, 5 eu tô produzindo. Mas aí é 5 horas de produção, gente, não é... eu pego o tecido, solto em cima da mesa, vou olhar as redes sociais, aí eu marco o tecido para cortar, aí eu vou responder não sei o que, aí eu pego o tecido, vou para a máquina, aí eu fico conversando com alguém, e aí eu passei a tarde inteira para fazer uma peça. Não é desse jeito que a gente vai ganhar dinheiro, porque daí tu tem que cobrar uma tarde inteira daquela cliente só de mão de obra. E se tu não cobrar, tu não tem como alcançar o valor que tu estipulou de salário para ti no final do mês. Porque daí não vai bater, né? Se tu coloca no custo da peça que tu vai levar 2 horas para produzir a peça, tu leva 5 horas para produzir, imagina, teu dinheiro ficou todo ali. Tu já tá pagando para trabalhar. Tu já não tá mais cobrando o que tu deveria por aquela peça. Aquela peça não paga as tuas 5 horas de trabalho porque tu não colocou foco na produção, não calculou direito, tá perdendo dinheiro. Viu como a gente perde dinheiro? Então não adianta só, a gente senta, faz todos os cálculos, vê quanto custa a mão de obra. Aí não é só mão de obra que tá no tempo também, né? Se eu calculo que eu levei 2 horas, nos meus cálculos, que eu vou levar 2 horas para fazer aquela peça, então são 2 horas de mão de hora de trabalho e são 2 horas de custos fixos do meu negócio, mas eu levo 5 horas para fazer. Tomei prejuízo. Calma, gurias. Eu coloquei um vídeo lá no curso das roupinhas com as aulas que são liberadas em novembro. Nós ainda estamos em novembro, tá tudo fluindo. Eu tô terminando essa aula, só que eu dependo assim, ó, da edição, dependo da vetorização. Então, assim, as coisas estão acontecendo porque eu coloquei outros profissionais para me ajudar, para conseguir dar sequência pro negócio, mas até engrenar, assim, terminar esses ajustes, mas calma que tá tudo dentro do prazo, tudo dentro do processo, vai liberar daqui a pouquinho e já tá lá disponível. Patrícia, eu falei sobre isso numa das lives da semana passada do Clubinho, dá uma olhadinha lá que eu já dei essa dica sobre onde eu comprei as fraldas. Crochê Raquel Frutuoso. Ontem disse que ia trabalhar com o que gosta e meu marido colocou 1000 dificuldades, porque tem um bebê de 6 meses. Quando você falou para uma colega que ainda vai ganhar, que dá certo, que a criança super se adapta. Então, ele precisa primeiro ver algum resultado. Talvez ele tenha colocado 1000 dificuldades, porque de repente ele não tá vendo nada acontecer ainda, né? Tu vai precisar se planejar, tu vai precisar colocar tudo em prática, o sonho é teu, não é dele, vocês são 2 pessoas diferentes. É claro que a gente precisa do apoio das pessoas que estão próximas, mas a pessoa que está próxima, ela não está sonhando o mesmo sonho que a gente. Então eu preciso me organizar e colocar as coisas em prática para a pessoa ver, olha, não é que ela tinha razão, realmente dá para fazer? Né? De repente, no primeiro momento, não vai ser o mesmo nível de recurso até tu se adaptar a uma nova rotina com o bebezinho, mas vai fazendo que daqui a pouco ele vai ver o resultado e vai começar a apoiar. Normalmente é assim. Deixa eu ver que horas são. Ó, já estamos quase acabando o tempinho. Você tá muito chique, disse a Sônia. Obrigada, Sônia. E hoje eu peguei bem na correria aqui. Ai, arte, beleza pura. Carla, qual o número de agulha que você usa e o número do ponto? Isso, depende. Depende do que eu tô costurando, né? Depende de quantas camadas, depende de que tipo de costura. Cada situação vai ser, né, dentro daquilo que eu faço de produtos, eu vou usar uma agulha e um ponto diferente. Então vai ser difícil eu responder aqui, se não for, né, para uma peça pontual. Mas as agulhas, elas têm. Procura ali no Google. Para que número de agulha para
que tipo de tecido. Aí tu vai ver, ah, essa é para tecido leve, essa é para camada mais grossa, essa é indicada para não sei o que. Aí tu vai saber mais ou menos que agulha usar para cada coisa. Olha, Baby, tudo é planejamento. Isso mesmo, gente. Então eu queria começar a segunda-feira já falando sobre isso. Vai ficar gravado, tá? Para quem não pegou. A Catarina, hoje passei batom também para tomar café. Adorei! Isso aí, já colocando em prática as dicas. Muito bem. A Patrícia Sintra. Qual o lucro sugerido para o nosso segmento? Dentro de uma aula que eu tenho sobre precificação lá no YouTube, eu falo sobre isso. Margem de lucro é muito particular, depende realmente do quanto o teu produto aceita de margem de lucro, já dependendo de quanto é o valor final de custo dele, quanto ele aceita de margem de lucro, e tu não precisa ter uma margem de lucro fixa para todos os produtos, tu pode variar. Eu, Carla Noronha, não trabalho com menos de 50% de lucro, mas nem todas as minhas peças é só 50%. Às vezes eu coloco mais se aquela peça aceita uma margem de lucro maior, porque eu sei que aquilo ali vai compensar. Então, sempre as minhas estratégias de venda, elas são focadas nas peças que me dão maior margem de lucro. Principalmente se eu preciso fazer uma estratégia de frete com desconto, ou uma estratégia de kits, né, com desconto. Então eu pego peças que tem uma margem de lucro maior, que eu sei que eu consigo ainda reduzir mesmo assim tendo lucro, para criar essas estratégias de venda. Então a gente precisa conhecer os nossos números, conhecer o nosso público, fazer pesquisa de mercado para entender quais peças eu posso trabalhar com uma margem de lucro maior, eu conhecer isso, para em cima disso eu trabalhar as minhas estratégias de venda. Bom, gente, eu vou ter que encerrar, já acabou os nossos 15 minutos. A Catarina perguntou se eu acho melhor fazer Instagram com o nome ou o nome do ateliê, o nome próprio ou o nome do ateliê. Depende da tua estratégia. Tudo depende, gente. Não existe resposta pronta para nada disso, tá? As nossas conversas vão sempre ser respostas que vão fazer vocês pensar e ver o que é melhor para cada tipo de negócio. Então, se tu tem uma marca de produtos, tu pode fazer o teu ateliê com o nome do teu produto. Se tu vai usar o teu próprio nome no teu produto, então tu vai usar o teu próprio nome também na página do Insta. Eu até então sempre trabalhei ateliê Carla Noronha. Eu vou continuar trabalhando com o meu nome, Carla Noronha, só que os meus produtos não vão mais levar o meu nome. Então vai continuar sendo ateliê Carla Noronha e eu vou ter uma marca de produtos do ateliê Carla Noronha. Então a minha estratégia vai ser diferente. Eu ainda estou trabalhando nisso, conforme eu for colocando em prática eu vou mostrando para vocês. Mas até então eu sempre trabalhei ateliê Carla Noronha até nas minhas etiquetas. Mas isso vai também de estratégia, né? De repente tu quer criar uma marca de produtos, e aí tu quer trabalhar o teu Insta desvinculado do teu nome pessoal, aí é decisão, é igual ao segmento. Então tá, gente. Ai, gente, então tá. É isso, acabou nossos 15 minutos, começamos a segunda-feira, eu não vou conseguir responder mais perguntas, mas a gente vai se falando, né? Vai ter mais tempo aí a semana toda pra gente se encontrar. Hoje, às 18 horas, tem a nossa última live lá da sequência de 5 lives que eu fiz sobre o tema ateliê infantil, e hoje o assunto lá é bem interessante, porque eu vou falar sobre particularidades do nosso segmento, porque mesmo sendo ateliê de costura, quando a gente vai para esse mundo baby, maternidade, tem algumas particularidades que a gente precisa, né, ficar atenta para incluir isso no nosso planejamento. E a gente vai falar sobre isso lá mais tarde às 18 horas. E eu vou colocar aqui uma postagem e vou colocar na bio o link de um vídeo que eu falo sobre encomenda versus pronta entrega, para vocês já assistirem hoje. E aí amanhã a gente vai falar sobre isso e eu vou responder várias perguntas lá que foram sobre o mesmo tema, tá bom? Um beijo para vocês, boa segunda-feira, foco na produção, tá? Que esse foi o nosso assunto de hoje, foco na produção. Separou o tempo de produção, coloca foco nesse tempo, porque às vezes 3, 4 horas com foco e disciplina, tu produz muito mais do que 6, 8 horas sem estratégia, sem planejamento nenhum, certo?
Então vamos lá fazer o dia render hoje, tá bom? Um beijão pra vocês.